Olá, meu povo, Shalom. Meu nome é Rodrigo. Hoje vamos contar um pouco da história de Jeremias, mais conhecido como profeta chorão, um dos maiores profetas. Vamos lá, vamos conhecer um pouco de cada parte da vida de Jeremias. Deus fala com Jeremias no seu chamado: antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. Às nações te darei por profeta. Jeremias 1, verso 5, você pode encontrar lá. Jeremias se achava muito menino para levar a palavra de Deus. Mas Deus fala a Jeremias: não diga que tu és um menino. Jeremias 1, versos 6 e 7. Deus fala a Jeremias que o povo era muito rebelde. Eu estou contigo para te livrar. Naquela época o povo era muito idólatra. E Jeremias pegou uma época muito conturbada. Deus fala para Jeremias que ele não teria esposa ou filho. Jeremias foi um profeta muito solitário. Deus fala para Jeremias que nessa época não teria futuro. Seria uma criança enferma, teria muitas doenças. Jeremias 16, versículo 2 e 4, Deus fala isso a Jeremias. Em 2 Crônicas 35, verso 25, Jeremias escreve uma lamentação pela morte de Josias. Josias era o rei de Jerusalém nessa época. Josias foi morto em batalha. Josias tentou aproximar o povo de Deus, mas eles eram muito idólatras. E Deus usava Jeremias de forma tremenda para avisar o povo do castigo. Mas o povo não acreditava em Jeremias. Depois da morte de Josias, 3 reis vieram ao reinado de Jerusalém. 3 reis vieram. E eles contribuíram à idolatria. E Jeremias era tratado como uma ameaça. Jeremias era sempre maltratado, muitas vezes preso. Tentaram até contra a sua vida, por conta da sua palavra dura, uma palavra de salvação, profecias que ele entregava de Deus. Você pode acompanhar em Jeremias 20, verso 1 e 2, ou em Jeremias 26, verso 8 ao 9. E ele se lamentava. Ele fala: porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha. Jeremias fala em uma lamentação, em uma das suas lamentações, em Jeremias 20, verso 18. Jeremias estava sofrendo tremendas perseguições. Colocava Jeremias em calabouços. Por várias vezes ele foi preso, às vezes torturado. Jeremias presenciava uma de suas profecias, quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém. Jeremias 52, versículo 12 e 14. Mas uma de suas profecias, o Senhor fala de uma nova aliança com o seu povo. Essa profecia nada mais, nada menos que foi cumprida em Jesus. Depois da queda de Jerusalém, o rei Nabucodonosor deixa Jeremias em Jerusalém com o resto do povo. Mas depois do assassinato do governador Gedalias, com medo de represália dos babilônicos, o povo, mesmo sem consentimento de Jeremias, decide ir para o Egito. E aos seus 60 anos de idade, continuando pregando a palavra de Deus, mas não temos a confirmação da sua morte. Relatos incertos tinham uma crença entre os judeus que Jeremias ressuscitaria entre os mortos e restauraria o tabernáculo, trazendo a arca da aliança. Mas, como eu falei, não podemos afirmar sobre o fim de Jeremias. Assim, a história de Jeremias é uma história sofrida,
uma história de um verdadeiro profeta. Vamos lá agora finalizar o livro de Jeremias. Eu vou falar um pouco o que eu achei do livro. Um livro muito bom que eu fui escolhido a falar, né? Queria falar um pouco sobre o que o livro de Jeremias me fez refletir. Eu espero que esse livro venha fazer com cada um de vocês venha refletir. A história de Jeremias é uma história sofrida, é uma história de um servo de Deus que dedicou sua vida inteira a pregar a palavra de Deus, trazendo profecias, essas profecias que temos que viver hoje em dia, temos que acreditar nas profecias que estão na Bíblia, que vão ser cumpridas, e de fato não ter medo, porque as profecias só nos levam mais para perto da confirmação, mais para perto de Deus, de Jesus. Então, Jeremias ele foi perseguido, ele foi maltratado, aquele povo era idólatra. Você tinha os reis que não gostavam de Jeremias porque Jeremias trazia uma palavra dura, uma palavra sem filtro. Como hoje em dia não podemos entregar uma palavra dessa para qualquer pessoa, porque muitas delas não acreditam, elas não aceitam a forma que a palavra é dita, porque quando você entrega uma palavra de correção, uma palavra dura, as pessoas elas se recuam, elas entendem como ofensa, não como algo para motivar, acreditar naquilo e falar, não, preciso mudar, eu preciso entender isso. Então Jeremias trazia isso, Jeremias trouxe isso naquela época. Jeremias lutou muito pelo que ele acreditava. Você tem que lutar muito pelo que você acredita. Deus ele pode te fortalecer, ele pode te capacitar. Eu quero que você entenda isso nessa reflexão. Eu quero que você também entenda algo que, como eu falei na parte anterior, que não podemos falar de forma dura. Os jovens de hoje não estão aceitando de fato essa parte da correção da palavra, estão vivendo um evangelho modificado. Isso não está longe. E se estamos vivendo isso hoje, de fato estamos vivendo um evangelho mudado. Estão querendo maquiar o evangelho, mas o evangelho não é isso. É só aquele evangelho do amor, o evangelho da prosperidade, e o evangelho não só isso. Então vamos começar a entender mais o poder de Deus ali na Bíblia, entender o que realmente Deus quer falar conosco. Se de fato a gente não ler, a gente não entender, vamos viver esse evangelho maquiado. E era o evangelho que Jeremias nunca ia aceitar. E tem muitos Jeremias nessa terra que ainda vão lutar pelo aquele verdadeiro evangelho. Quero agradecer, pela participação de ser selecionado para falar de Jeremias. É uma grande responsabilidade falar do profeta Jeremias, um grande profeta da Bíblia, um dos maiores, da Bíblia. Então, eu finalizo e encerro com essa reflexão. Espero que você que está sendo alcançado agora entenda o contexto de Jeremias, o que está sendo entregado, e faça uma reflexão do que tu está vivendo hoje, do que precisa mudar, do que você está precisando hoje para se fortalecer com a palavra de Deus. Amém? Shalom, forte abraço a todos. Valeu.